Queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam no seu coração, que esse seja um dia de bênção para a sua vida. E eu quero trazer mais uma palavra de esperança, uma palavra bíblica ao seu coração nessa tarde, amém? Deus te abençoe poderosamente. Eu gostaria de falar sobre a bênção que há nas dificuldades. Por que eu gostaria de falar sobre isso? Porque nós temos por hábito achar que quando nós estamos com dificuldades, que as dificuldades elas vão acabar com a gente, vai nos destruir, que se nós estamos em dificuldades é porque estamos em pecados. Algumas pessoas chegam a nos acusar às vezes, dizer que é pecado. Os amigos de Jó também disseram isso. Os maiores problemas de Jó foram os amigos dele, que tentavam ajudá-lo, acusando, dizendo que ele estava em pecado contra Deus, quando na verdade não estava. E nem sempre as dificuldades que nós enfrentamos, nem sempre elas são por causa de pecado. E nós precisamos aprender que existe uma grande bênção na dificuldade. A dificuldade, ela nos ajuda a chegar para perto de Deus, nos torna melhores cristãos quando nós estamos com dificuldades. E eu quero ler um versículo que está no livro de Eclesiastes, que eu quero que você pense sobre ele. Eclesiastes 7 e verso 14 diz o seguinte: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que os homens nada descubram do que há de vir depois deles. Tem uma versão que diz assim: para que os homens não tenham que pensar que tudo tem de acontecer depois deles. Então o texto está dizendo que Deus, ele criou o dia da prosperidade. No dia da prosperidade goza, aproveita da prosperidade. Isso é bênção de Deus. Mas, diz o texto, mas no dia da adversidade, considera, porque Deus também o fez. Não é? Considera o dia da adversidade, porque Deus também permitiu, Deus o fez. E por que Deus permite? Para que nós não tenhamos que achar que tudo tem que vir depois de nós. Tudo tem que ser para os outros, menos para mim. A vida cristã, querido, nunca foi fácil. Ser cristão para quem tem coragem. Se não for com coragem, não se torna cristão. Isso é importante a gente entender isso. Eu costumo dizer, às vezes as pessoas dizem assim: olha, vem para Jesus, seus problemas vão acabar. Eu costumo dizer o contrário. Se você é cristão, ou melhor, se você não é cristão, você está sem problema. Se você passar a ser cristão, você arranjou o problema para o resto da vida. Porque não pode se esperar que um mundo pecaminoso como nós vivemos vá bater palma para nós. Então, querido, o dia da adversidade também é permitido por Deus. E ele é permitido para que nós cresçamos. Precisamos crescer. E em segundo lugar, além da bênção que há na dificuldade,
Também há outra coisa que eu gostaria de falar, é a questão das pessoas decepcionadas com Deus. Há muita gente decepcionada com Deus, porque ele acha que Deus tem que fazer aquilo que ele quer. A pergunta é: quem é o Senhor? É Cristo que é o Senhor? Se Cristo é o Senhor e eu sou escravo de Cristo, qual o direito que um escravo tem? O escravo só tem direito de obedecer. Essa é a verdade. Então, queridos, eu quero ler esse texto para você, presta atenção a isso. Salmo número 76, o verso 10 diz assim, é muito interessante esse texto: pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo da ira te cinges. Tem pessoas que, com raiva de Deus, com ira de Deus, no que isso muda alguma coisa? Pois até a ira serve de louvor para Deus. E às vezes as pessoas estão revoltadas porque não deu certo isso, não deu certo aquilo. Eu conversei com uma mulher que ela estava revoltada com Deus. Isso porque a mãe dela tinha falecido. E ela me disse: pastor, tanta gente nesse mundo que não presta, tanta gente ruim, por que Deus não leva essas pessoas? Mas a minha mãe, por que Deus foi levar a minha mãe? E revoltada com Deus, e crente, que eu achei interessante que era crente. E ela veio conversar comigo, estava em estado de depressão, e eu disse a ela: irmã, você está pecando contra Deus. Você está querendo dar ordem para Deus. Deus é Senhor e você é criatura. E você precisa resolver isso com Deus. E eu disse para ela: olha, aconselhei ela, mostrei na Bíblia como Deus é Senhor e como as lutas, elas devem fazer parte da vida de um cristão. E eu disse para ela: você vá para casa, ajoelhe-se no seu quarto e converse sério com Deus. Diga: Senhor, eu estou com raiva do Senhor, estou com ira, acho que o Senhor não fez nada certo, o Senhor levou minha mãe, e eu entendo hoje que eu estou pecando contra o Senhor por estar querendo dar ordem ao Senhor, dizer o que o Senhor tem que fazer, e eu estou me arrependendo disso, porque o Senhor é o Senhor e eu sou criatura, é o Senhor quem dá as ordens, nunca eu, e eu entendi hoje que estou errada, e eu quero que o Senhor me ajude a enfrentar esta luta, que o Senhor me faça entender o propósito que o Senhor tem em tudo isso. Uma semana depois eu encontrei com ela, estava conversando com ela sobre isso. Ela disse: pastor, estou curada, fiz o que o Senhor disse, falei com Deus, abri o coração, falei o quanto eu estava insatisfeito com Ele e o que eu achava de tudo isso, e confessei o meu pecado, me arrependendo, e naquele momento eu fui curada. E hoje eu entendo que Deus está certo, que o fato dele ter levado minha mãe é porque Ele é o Senhor da vida, a vida pertence a Ele, eu sou dele, e Deus faz aquilo que é o seu plano. E hoje eu agradeço por estar curada, não sinto mais aquela revolta contra Deus. Deus me curou daquilo, quando eu entendi que eu estava errado e pecando contra Deus. É isso, queridos. Muitas vezes estamos revoltados porque as coisas não dão certo, porque nós estamos atravessando um período de dificuldades. Isso acontece. Eu quero falar ainda de uma outra coisa interessante, que é o privilégio, né, do sofrimento, ou a graça do sofrimento. Existe uma graça. O apóstolo Paulo escreve
na carta aos Colossenses, eu gosto muito desse texto, acho ele lindo demais. Colossenses não, melhor dizendo, Filipenses, né? Em Filipenses capítulo 1, verso 29, Paulo escreve o seguinte, presta atenção. Porque vos foi concedido, está falando a nós, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele, ou de crerdes nele. Veja que coisa interessante. As pessoas não gostam do sofrimento. Acham que o sofrimento não devia nem existir. Mas todo cristão autêntico passa por sofrimento, passa por luta. Ela nos ajuda a ser mais crente. Ela nos ajuda a orar. Ela nos ajuda a aproximar de Deus. Quanto mais luta temos, mais de Deus nós nos aproximamos e melhor cristão nos tornamos. E aqui diz, porque foi concedido a graça. Olha que coisa. E o que é graça? Graça é favor imerecido, não é? Então nós não merecemos nem a luta. A verdade é essa. Até isso é graça de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus maravilhoso. Vos foi concedido a graça de padecer por Cristo. É graça padecer por Cristo. E não somente de crer nele. Você acha que crer em Cristo é graça? Crer em Cristo é um privilégio? Então padecer por Cristo também é. Coloque isso no seu coração. A palavra de Deus diz que todos quanto quiserem ser seguidores fiéis, todos que quiserem ser piamente em Cristo, sofrerá perseguição. Luta nós vamos ter todos os dias da nossa vida. Enquanto estivermos nesse mundo, vamos ter lutas, vamos ter dificuldades. Queridos, entendem uma coisa. Privilégio de ser cristão é para quem tem a coragem de enfrentar lutas. Não pensa que ser cristão é viver uma vida de piquenique, porque não é. Nós temos momentos tranquilos, mas existem momentos de luta. E essas lutas, sem elas, nós nunca seríamos o que nós somos hoje. Pense sobre isso. Você está enfrentando luta? Você está sendo caluniado? Você está enfrentando uma sequidão, um problema espiritual, um problema financeiro, problema de uma doença? Sua família está enfrentando uma luta dessa? Espere no Senhor, porque depois da luta sempre vem vitória. E as lutas nos servem como experiência e como um ponto para visualizarmos o quanto Deus é misericordioso e como aprendemos através delas e com elas para também consolar outras pessoas que estão enfrentando lutas. Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor Jesus esteja no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.